Geografia fala sobre o trabalho Cria Paisagem, da professora Jude Braga, Elizabeth Nogueira, terceiro ano. Então, vamos agora aproveitar e aprender. Transformações na paisagem. O ser humano depende da natureza, pois é ela que fornece tudo o que ele necessita para viver. E é por meio do trabalho que o ser humano transforma as paisagens. Ele cultiva alimento, ele cria animais, constrói casas, cidades, estrada, pontes, produz ferramentas, utensílio, máquinas, entre outros. Na imagem que inicia da página 150, aí vocês estão vendo essa imagem da página 152. Solução. O que vocês observam nessa imagem? Que o ser humano ele transformou a paisagem. Vocês viram como era antigamente, tá? Esse é o Rio Niterói. Qual foi a solução que eles tiveram para ligar a cidade do Rio de Janeiro para Niterói? Vocês observam a imagem que era feita com que navios, né, embarcações para ir a um lado ao outro. E na foto mais atual, a foto 2015, o que vocês observam de diferente? A ponte, né? Então, o que eles fizeram? Uma construção da ponte para solucionar o problema entre a cidade do Rio de Janeiro para Niterói. Então, o ser humano ele transformou essa paisagem para melhor ele viver, né, para que ele possa melhorar a sua locomoção. Mudanças e permanência nas paisagens. As paisagens modificadas. As paisagens sempre sofrem transformação, seja no campo, na zona rural, seja na cidade, na zona urbana. No campo, as florestas podem dar lugar às áreas de cultivo ou de pastagem. Na cidade, muitas ruas são alargadas, que ampliam ela, né? Deixam elas mais largas e asfaltadas. Antigas construções são substituídas por novas. Com tantas mudanças, paisagens frequentemente pouco se parecem com o que foram muitas décadas. Mas alguns elementos permanecem e eles são muito importantes para conhecermos o passado do lugar. Então, veja a paisagem, né? O que é uma área de cultivo? Quando você vai cultivar algo, um lugar, então, onde se pratica agricultura, onde se planta arroz, milho, soja, né? Então, ele é uma área de cultivo e isso está mais envolvendo na zona rural, no campo. Na imagem aí ao lado, vocês observam o quê? Que antes era no município de São Paulo, em 1958, era uma margem do Rio Pinheiro, né? Esse terreno era um campo de futebol. E agora, 2017, foi construído um prédio, né? A área está mais urbana. Foi construído shopping center, né? E ao lado os edifícios modernos, as avenidas. Então, houve uma modificação e essa permanência dessa modificação nessa paisagem. Para quê? Para melhorar o modo de vida da pessoa. Mas tem lugares e locais que eles permanecem. Por que elas permanecem? Para que a gente possa imaginar como ainda era o passado. Nós vemos muito isso aqui em Manaus, né? Que a professora já também deu uma aula de história falando sobre o quê? Os patrimônios culturais. Da paisagem. As transformações na paisagem são muitas e ocorrem praticamente em todos os lugares, tanto na cidade quanto no campo, como já foi relatado antes. Veja a seguir um exemplo de alteração na cidade que mostra a evolução da paisagem no lugar, no caso, situado no estado de São Paulo, Guarujá. Vocês estão observando a foto 1 e como é que ela ficou na foto 2. Vocês estão vendo ao longo do tempo se modificando, 3 e 4. Então, 1 ainda está de formato de campo, Morro de Boa Vista. Vocês observam que já veio o hotel-restaurante. Aí vocês estão vendo uma pedra bem grande que está recirculada, né?
E aí foi aumentando um hotel na década de 1950. E depois, ao redor, né, o estado de São Paulo foi, os edifícios foram circulando porque a pedra, né? E a casa foi modificada, não está mais lá. Então vocês vão. Isso é uma transformação, né, que ocorre frequentemente nos lugares para um convívio melhor, para a expansão daquela região. Ainda há algumas fotos do antes e atualmente. Em algumas cidades, construções antigas não são derrubadas. Elas são transformadas em museu, biblioteca, centros de cultura ou de lazer. Essas construções contam a história do local, por isso precisam ser preservadas, que são os patrimônios históricos de cada cidade. Há construções que continuaram com a mesma função que tinha antes, outras que mudaram. Muitas se tornaram atração turística. Nós temos o quê? O Teatro Amazonas, nós temos um museu que antigamente não era um museu. Então, aqui nós já falamos sobre esses patrimônios históricos na aula de História, tá bom? Espero que vocês, qualquer dúvida, retornem àquela aula. Então, vocês estão vendo um Palácio da Construção antes e atualmente, né? Agora é uma Secretaria Estadual de Cultura, um Museu de História Natural também. Antes era o quê? Um Palácio da Instrução e a Escola Normal de Pedro Celestino da Escola Modelo Barão de Melgaço. Antes e agora atualmente, vocês observam as modificações e ainda elas são consideradas patrimônio histórico dessa cidade. Antes e depois da Casa de Detenção de Recife, em Pernambuco, e agora a Casa da Cultura, né? Maior centro da cultura e da arte pernambucana. Então, antes era uma detenção, um presídio, e agora é uma casa de cultura. Para que vocês tenham entendido a nossa aula, que fala sobre as transformações que ocorrem na nossa cidade e que nós necessitamos dela em alguns momentos, mas lembrando que quando há essa transformação, há desmatamento, algumas há poluição, então a gente tem que ter aquele espaço de preservação ao meio ambiente. Podemos construir, mas nós temos que ter um espaço para o nosso meio ambiente, para nossas árvores arborizadas. Então, modificações das paisagens também são as invasões, que elas modificam a paisagem do local, e desmato também. Então, nós temos que estar cientes desse tipo de modificações. Obrigada, até a próxima.